Vocês me pediram para falar um pouco hoje sobre timpanoplastias e reconstrução da orelha média. Tem carretel também no tema da aula, eu vou falar um pouco sobre isso também. Eu não me aprofundei tanto na parte dos carretéis, porque a gente teve uma aula recente da associação sobre otite média com infusão, indicações de carretel, mas eu vou relembrar também alguns conceitos que a gente conversou nessa aula de um mês atrás, mais ou menos. Bom, começando pelas timpanoplastias, o que é uma timpanoplastia? Basicamente é uma cirurgia para reparos de defeitos no sistema tímpano-circular, que envolve tanto o fechamento das perfurações de membrana timpânica, quanto as reconstruções da cadeia ossicular. Falando brevemente sobre a história da timpanoplastia, os primeiros relatos de tentativas de fechamento das perfurações datam de 1644. Era uma coisa assim bem rústica, né? O Banzer tentou fechar perfurações utilizando uma engenhoca que ele fez lá com pedaços de tipo unha de alce com bexiga de porco, enfim, nada que tivesse muito sucesso. E aí só depois, em 1878, que Berthold começou a descrever com sucesso o fechamento de perfurações utilizando enxertos de pele livre, ao qual ele deu o nome de miringoplastia, que era a cirurgia que ele realizava, em que ele já escarificava as bordas de uma perfuração, colocava esse enxerto de pele livre e ocluía o conduto com um curativo para mantê-lo em contato com a perfuração. Mas só em 1951 que foram descritas as timpanoplastias por Wulstein e Zoller, que eram dois alemães. Esse que vocês estão vendo na foto é o Wulstein, que é quem classificou as timpanoplastias desde a década de 50, como nós conhecemos hoje a classificação. Bom, quais são as indicações de uma timpanoplastia? Basicamente, são os pacientes com otite média crônica, que tenham perfurações ou grandes retrações de membrana timpânica, ou alterações de cadeia ossicular, como erosões ou disjunção, que muitas vezes estão realmente associadas ao quadro de otite média crônica. A timpanoplastia, ela pode ser realizada por diferentes técnicas. A mais tradicional, que a gente mais faz, é a técnica Anderley. Ela tem esse nome porque o enxerto que a gente usa para fechar a perfuração, ele vai por baixo do nosso retalho tímpano-meatal, ou seja, por baixo da membrana timpânica. Para fazer essa técnica, a gente faz 3 incisões, que a gente está vendo aqui por essas setas azuis. Então, 2 incisões verticais, uma superior e uma inferior, assim, por volta de 12 e 6 horas, né, que a gente sempre classifica as posições da membrana timpânica como se fosse um relógio, e uma incisão horizontal na pele do conduto auditivo externo, e a partir dessas incisões a gente vai levantar esse retalho de pele junto com a membrana timpânica, que a gente chama de retalho tímpano-meatal. E por baixo desse retalho, esse pontilhado que vocês estão vendo aí, é a posição do nosso enxerto. Então, ele vai ficar apoiado na parede óssea do conduto auditivo externo e em contato ali por baixo da membrana timpânica, fechando a nossa perfuração. Além da técnica Anderley, a gente tem também a técnica Overlay, ela é bem mais trabalhosa de ser realizada. Nessa técnica, a gente faz uma incisão de 270 graus na pele da parede do conduto auditivo externo. Essa pele, ela vai sendo levantada, e ela vai ser levantada juntamente com a camada mais superficial da membrana timpânica, que é a camada epitelial. Então, aqui vocês estão vendo, esse retalho foi levantado da pele junto com a camada superficial da membrana timpânica, e foi deixado no local a camada intermediária de fibras e a camada interna, obviamente, né? E vocês estão vendo ali ainda os restos da membrana timpânica com a perfuração. E aí, a gente vai posicionar o nosso enxerto, que é o que vocês estão vendo nas figuras, as duas últimas, cobrindo a perfuração sobre o que ficou ali da membrana timpânica, e depois reposicionar de volta o retalho de pele que a gente descolou, por sobre o enxerto que foi posicionado. Então, aqui está o enxerto, e a imagem final é o enxerto já no lugar dele, o retalho já reposicionado. E além da overlay, a gente tem a inlay, que é quando o nosso enxerto, de fato, ele fica dentro da perfuração.
o que a gente mais vê de inlay é essa que está sendo representada, que é quando a gente usa uma cartilagem dentro da perfuração, que eu vou falar mais adiante, mas pode ser feito com outros tipos de enxerto, como plugs de gordura, enfim, de outras formas. Mas realmente a que a gente mais faz inlay é o que a gente chama de butterfly, que é essa técnica na qual a gente usa um enxerto de cartilagem para fechar a perfuração, e nessa cartilagem a gente faz uma incisão na espessura dela, só que superficial, né? Uma incisão pequena, né, de alguns milímetros ali, só para criar esse sulco ao longo de toda a espessura da cartilagem, e ela é posicionada, então, na perfuração como um plug. Vocês veem nas figuras A e B a perfuração, e na figura B a cartilagem encaixadinha ali nas bordas da perfuração, fechando a perfuração. Então, essa é a técnica inlay. Além dos diversos tipos de técnica, a gente tem também vários tipos de enxerto que podem ser utilizados para fechar as perfurações. O mais tradicional, os primeiros descritos nas timpanoplastias são os enxertos de fáscia do músculo temporal. A gente usa a fáscia, na maior parte das vezes, nos acessos retroauriculares, porque ela já está ali no nosso campo cirúrgico, é uma coisa muito fácil de a gente retirar, então, e tem ótimos resultados. Os enxertos de cartilagem, como eu acabei de falar, também são bastante utilizados, com resultados muito bons. São mais utilizados para perfurações pequenas, porque a gente consegue tirar cartilagem do tragus com bastante facilidade, e preencher essas perfurações. Quando são perfurações maiores, já dificulta um pouco mais de a gente conseguir uma cartilagem de tamanho suficiente para fechar a perfuração. Aqui eu coloquei um videozinho só para a gente ver como que tira a cartilagem do tragus. Então, sempre rebate o tragus anteriormente, e aí a gente faz essa incisão, sempre deixando aqui a porção superior do tragus. Tem gente que incisa essa pele muito próxima aqui e tira essa pontinha do tragus, e depois o resultado estético é muito ruim. Se você faz essa incisão um pouco mais para baixo, preservando a pontinha aqui do tragus, não dá nem para ver, né, que foi tirado o tragus, porque a pontinha continua lá, então o resultado estético é bem melhor. Então, a gente faz essa incisão já transfixando a cartilagem do tragus também. Então, aqui a gente está vendo já a cartilagem, tá? A gente vai dissecar, tanto anteriormente quanto posteriormente, essa cartilagem, preservando o pericôndrio aderido a ela. O cachorro tá latindo aqui, gente. E aí a gente vai, então, seccionar superiormente e inferiormente primeiro. Dá para tirar cartilagens bem grandes do tragus, tá, gente? Dá para fazer bastante coisa. Então, incisou superiormente, agora vai incisar aqui inferiormente com a tesoura, e depois de soltar em cima e embaixo é que a gente vai seccionar ela na profundidade. E vocês vão ver que vai sair um pedaço bem razoável de cartilagem. E aí depois é só suturar. Bom, e além da cartilagem em si, a gente pode usar o próprio pericôndrio como enxerto também. Como eu já falei anteriormente, na técnica inlay a gente pode utilizar plugs de gordura. Hoje em dia existem alguns enxertos sintéticos que são comercializados no mercado. Mas assim, gente, é uma cirurgia que a taxa de sucesso é bem alta e, assim, qualquer coisa que você usar meio que vai dar certo se for um caso bem selecionado e bem feito. Inclusive, em alguns casos, quando tem perfurações muito puntiformes, por exemplo, que, enfim, se operou e fechou quase tudo, ficou só aquela microperfuração, você pode até, às vezes, só escarificar e colocar um pedacinho de papel de filtro ali em cima que o negócio fecha, assim, é bem, bem tranquilo. Além dos diferentes tipos de enxerto, a gente tem diferentes vias de acesso. Eu já falei anteriormente da via retroauricular, que é a mais tradicional mesmo. Nessa via, a gente faz uma incisão retroauricular, como o próprio nome já fala, geralmente de meio a 1 centímetro atrás do sulco. Tem gente que gosta de fazer mais próximo ao sulco, eu particularmente não gosto muito, porque depois, na hora de fechar, pode ficar um pouco úmido ali o local e ficar juntando descamação epitelial, então eu gosto de fazer um pouquinho mais para trás. Além da via retroauricular, a gente tem as vias transcanal
e endoaural. Tem muita gente que confunde esses dois termos, mas basicamente a via transcanal é a via pelo conduto auditivo externo, no qual a gente faz aquelas incisões que eu falei anteriormente, né, às 6, às 12 horas, e a incisão horizontal. E a via endoaural, na verdade, é aquela via que a gente acessa através da incisão de Lempert. A gente usa muito pouco na prática, assim. A gente usa mais a retroauricular ou a transcanal. Além das diferentes vias de acesso, a gente pode utilizar diferentes instrumentos para fazer a cirurgia. Tradicionalmente, o que a gente usa é o microscópio até hoje, mas tem se usado bastante também, cada vez mais eu diria, o endoscópio também para realização das timpanoplastias, ou os dois em conjunto, né? A cirurgia pode ser feita ainda com diferentes tipos de anestesia. Lá no base a gente vê bem isso. Opa, peraí que passou batido. Lá no base a gente vê bem isso, né? A gente pode fazer essa cirurgia sim com anestesia local. Tem que haver uma boa seleção dos pacientes, porque nem todo paciente tolera bem essa cirurgia com anestesia local. Não porque vai doer muito. A anestesia local ela é bem efetiva para tirar a dor, mas... Oi? Tem alguém falando? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo sim, doutora. Ah, tá. Não, é que eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. Bom, tem que lembrar que a questão da anestesia local não é só a dor em si, mas é uma cirurgia que o paciente tem que ficar bastante tempo com o ouvido para cima, então ele tem que ficar com a cabeça lateralizada, isso às vezes força um pouco o pescoço. Faz bastante barulho, né? O paciente ouve muito barulho durante a cirurgia, pode sentir bastante tontura também, dependendo do grau de manipulação da orelha média. Então, são coisas que têm que ser consideradas e na seleção desses pacientes. Mas, quando possível, a gente faz também com anestesia geral, que aí não tem nenhum desses problemas. E podem ser feitos diferentes tipos de reconstrução. E aí vem a classificação que a gente usa até hoje, que foi descrita por Stein em 1956, que classifica as timpanoplastias em 5 tipos. Essa imagem é a imagem original do artigo dele, no qual ele descreveu as timpanoplastias, foi publicado em 1956 na Laryngoscope. Tem algumas adaptações que foram feitas dessa classificação, que eu vou descrever mais adiante, mas basicamente são 5 tipos, e a gente vai começar falando pelo tipo 1. E aí, existe uma diferença básica entre o que é uma timpanoplastia tipo 1 e o que é uma miringoplastia, apesar de esses termos muitas vezes serem usados como sinônimos. Basicamente, a miringoplastia é o fechamento da perfuração pura e simples. Quando você faz só uma miringoplastia, você não vai explorar a cadeia ossicular, você não vai ver se ela está íntegra e articulada. Mas quando você fala que fez uma timpanoplastia, necessariamente você levantou um retalho e avaliou essa cadeia ossicular. Você avaliou, viu que ela estava intacta, viu que não tinha nenhuma desarticulação, nada que precisasse de reconstrução, e você então procedeu à timpanoplastia, né, a fechamento da perfuração. Isso é uma timpanoplastia tipo 1. Você fez a reconstrução da membrana timpânica, mas explorou a cadeia ossicular. De acordo com essa meta-análise que foi publicada em 2016 sobre as timpanoplastias tipo 1, é uma cirurgia cuja taxa de sucesso geral é de 86%, uma taxa bastante alta. Em adultos, ainda maior, próximo de 90%. Crianças um pouco mais velhas, muito próximo de adultos, crianças menores, um pouco mais baixa, mas sem uma diferença muito relevante. Quando a gente vê aqui a tabela, a gente vê realmente que a faixa etária mais alta tem um sucesso maior na cirurgia, e já as crianças mais jovens têm uma taxa de sucesso um pouco menor, mas que também é bem alta, é próxima à média. E aí existe uma controvérsia até hoje se existe idade mínima para cirurgia de timpanoplastia. Tradicionalmente, se falava em esperar realmente a criança crescer um pouco mais e desenvolver melhor a tuba auditiva, para que aumentasse a taxa de sucesso dessa cirurgia, já que o bom funcionamento da orelha média depende de um bom funcionamento da tuba auditiva. Mas isso é meio controverso, né? A gente vê que, mesmo em crianças menores, apesar de não ser
tão alta quanto nos adultos, há uma taxa de sucesso muito alta. Então, hoje em dia, o que eles têm falado mais é uma análise caso a caso, que não teria necessariamente aquela obrigatoriedade de se esperar até os 7, 8 anos de idade para indicar uma timpanoplastia. Se você tem uma criança que tem uma boa função de tubo auditiva, tem uma orelha contralateral boa, que isso sugere um bom funcionamento de tubo auditiva, já que os estudos mostram que a função do tubo auditiva é muito similar nos dois lados, em até 70% dos casos. Então, assim, tem alguns fatores preditores, a criança que não tem otorreia quase nunca, enfim, que você pode, não está errado, indicar uma timpanoplastia em uma criança menor. Cada vez mais tem se permitido isso. Um outro fator que também é controverso é essa questão de esperar um período sem otorreia para poder fazer a cirurgia, né? A gente sempre fala, pelo menos 3 meses de orelha seca antes de indicar uma timpanoplastia. Na verdade, o que essa meta-análise viu é que tem pouca diferença em termos de sucesso da cirurgia se a orelha está seca ou se ela está com otorreia durante a indicação, né, durante a realização do procedimento. Na verdade, não seria uma otorreia franca, mas aquela orelha úmida, né? E aí, o que eles olharam é que, realmente, quando a orelha está seca, a taxa de sucesso é maior, mas que não tem uma diferença tão grande, ou seja, é razoável você esperar um período, tentar secar a orelha, mas não é uma necessidade, assim, não é uma obrigatoriedade de você ter que esperar um período sem otorreia para poder indicar a cirurgia. Se for possível, bom. E, assim, na nossa realidade, eu acho importante a gente lembrar que a gente tem muitos pacientes, principalmente no base, né, no serviço público de saúde, que são bastante relapsos nos cuidados com o ouvido, e por isso que eles não ficam muito tempo com o ouvido seco. Às vezes, tem pacientes que a gente pega que, fala que tem otorreia a cada 2 meses, a cada 3 meses, mas que são pacientes que não cuidam do ouvido, que não protegem da água. E aí você chega e orienta esse paciente que ele tem que proteger da água, a gente acaba transformando o que parecia uma otite média crônica supurativa em uma otite média crônica simples. Então, isso é até importante para a gente entender que, a gente fazer esse paciente entender que no pós-operatório ele vai ter que proteger o ouvido. Então, muitas vezes, esse cuidado que a gente toma não é nem necessariamente para operar o ouvido seco, mas para o paciente entender que esse cuidado é muito importante, porque no pós-operatório ele é fundamental para garantir o sucesso da cirurgia. Bom, eles avaliaram nessa meta-análise também alguns outros fatores, como o tamanho da perfuração, e eles viram que quanto menor a perfuração, maior o sucesso da cirurgia. Então, perfurações menores do que 50% da área da membrana timpânica tiveram uma taxa de sucesso maior do que as perfurações maiores, o que é meio intuitivo para a gente. Mas tem alguns outros fatores que também foram avaliados que eles viram que não faz nenhuma diferença. Por exemplo, onde essa perfuração está localizada, qual a via de acesso que foi utilizada, se foi retroauricular, se foi transcanal, ou se foi endoaural, e também a técnica cirúrgica, se foi underlay, overlay ou inlay, nenhuma delas teve diferença estatística em relação à taxa de sucesso. Com relação ao tipo de enxerto utilizado, essa meta-análise percebeu que os enxertos de cartilagem, em geral, tiveram um sucesso um pouco superior aos de fáscia. Os outros não tiveram nenhuma diferença. O que eles tentaram entender, inferir disso, é que muitas vezes a cartilagem a gente acaba usando para perfurações menores. Então, às vezes faz sentido você ver que a taxa de sucesso é um pouco maior, já que são perfurações menores. Então, até que ponto realmente, pelo fato de ter sido usado cartilagem e não fáscia, ele não conseguiu distinguir com os estudos que eles tiveram para analisar. Bom, a gente estava falando sobre a timpanoplastia tipo 1, né, de Wolstein, que é só fechamento da perfuração. Agora a gente vai passar para os outros tipos de timpanoplastia. A timpanoplastia tipo 2 que foi descrita por Wolstein, basicamente visa restabelecer o mecanismo de alavanca da cadeia circular. A gente faz esse tipo de timpanoplastia quando tem pequenos defeitos da cadeia. Aqui na imagem, que é a imagem original do artigo dele, a gente vê um enxerto de membrana timpânica colocado diretamente sobre
o ramo longo da bigorna, que está em contato com o estribo, mas não necessariamente isso vai acontecer. Você pode ter ali pequenas erosões do ramo longo que não estão em contato com o estribo e você coloca uma pequena columela ali entre os dois, de forma que você mantém ainda a membrana, a cadeia ossicular intacta, né, com martelo, bigorna e estribo com o mecanismo de alavanca. Isso também é uma timpanoplastia tipo 2. A gente vai ver isso, um exemplo mais adiante. A timpanoplastia tipo 3, atualmente, ela é classificada em 3 tipos. A columela maior, columela menor e a columela de estribo. Basicamente, na timpanoplastia tipo 3, a gente tem alguma parte do estribo presente e a gente vai fazer uma reconstrução de forma a manter uma orelha média, né? A gente vai manter uma orelha média mais próxima do fisiológico. Então, o que seriam os tipos? A columela maior é quando a gente tem a platina, né, que é isso que vocês estão vendo em azul, e você vai colocar uma prótese que pode ser, uma columela, que pode ser uma prótese ou uma columela formada mesmo. Você pode pegar um resto da bigorna e confeccionar uma columela, né, a partir daquele ossinho, que seria um enxerto autólogo. E aí você vai colocar essa columela entre a platina do estribo e a membrana timpânica. Então, aqui vocês estão vendo o enxerto de membrana timpânica, uma TORP, que seria uma prótese total, e a platina em azul. Sendo que a gente mantém, vocês estão vendo, tem uma orelha média aí, muito próxima do que seria o fisiológico, né? Ela pode ser feita de 2 formas. Na columela menor, a gente tem o estribo todo, não só a platina, mas vocês estão vendo que em azul a gente tem também a supraestrutura do estribo. E a gente pode colocar uma prótese, uma columela, né, que seja uma prótese ou uma columela confeccionada de restos de ossículo, que pode estar sobre o estribo, entre ele e a membrana timpânica diretamente, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo, ou entre o estribo e o cabo do martelo, que é a segunda imagem, tá? Então, esses 2 tipos são columela menor. Basicamente, é uma columela entre o estribo e a membrana timpânica, com ou sem o cabo do martelo. E tem o tipo 3 clássico, que foi o que foi descrito por Bustein, que é a columela de estribo. Nele, a gente também mantém uma orelha média, só que uma orelha média menor do que o habitual, porque a gente pega essa membrana timpânica e rebate ela para trás, a gente joga ela para trás para a altura do estribo. Vocês estão vendo que ela está na altura do nervo facial, que é o que está em amarelo aí, e a gente tem a estrutura do estribo toda íntegra com a supraestrutura. A gente coloca ali o enxerto já diretamente em contato com o capítulo do estribo. Então, tem uma orelha média, mas uma orelha média mais reduzida. Isso é muito utilizado em cavidade aberta, quando a gente quer manter uma funcionalidade de orelha média, a gente pode fazer esse tipo de reconstrução. Além da tipo 3, a gente tem ainda a timpanoplastia tipo 4. Nessa timpanoplastia tipo 4, não tem mais supraestrutura, a gente tem só o azulzinho ali perto do OW, é a platina do estribo na janela oval, que é o oval window, né, que é o OW. A gente fez aqui uma cavidade aberta também, não tem mais resto de ossículo, é um paciente que a funcionalidade de orelha média dele também já não é mais aproveitável, digamos assim. Então, a gente vai pegar o nosso enxerto, que é o que está em verde, e vai colocar diretamente em contato com a janela oval. Então, isso é uma reconstrução tipo 4. A tipo 5, hoje a gente tem 2 tipos. Essa primeira imagem que vocês estão vendo é a que foi classicamente descrita por Bustein. Nesse caso, o paciente ele tem um estribo ainda, mas ele tem um estribo que está fixo, existe fixação da platina do estribo, ele não está móvel. Então, o que foi feito aqui é uma fenestração do canal lateral, vocês estão vendo lá em cima, acima do estribo tem o nervo facial, é porque minha seta não está aparecendo aqui, gente, mas acima do estribo tem uma bolinha que é o nervo facial, e acima dele tem uma bolinha mais escura, que é a fenestração feita no canal lateral, e a membrana, o enxerto, está indo diretamente sobre essa nova fenestra. Então, foi criada uma nova janela, e a membrana está por cima dessa nova janela. Mas tem uma adaptação, que seria essa segunda imagem, de uma tipo 5, em que parece muito a tipo 4, mas não tem mais platina. O que vocês estão vendo é aquela bolotinha amarela ali, na verdade é gordura que foi colocado sobre a janela oval diretamente, e o enxerto em verde colocado em cima desse fragmento de gordura.
Então, é igual a tipo 4, só que sem a platina. Bom, agora que a gente já conheceu os tipos de timpanoplastia, vamos falar um pouco sobre a cirurgia. Quando a gente considera um paciente candidato a timpanoplastia, no pré-operatório, a gente tem que avaliar a indicação cirúrgica desse paciente, se de fato se trata de um quadro de otite média crônica simples, se é um paciente que tem otorreia com muita frequência, porque se ele tem episódios frequentes de otorreia, apesar de bons cuidados, de não molhar o ouvido e tudo mais, a gente tem que fazer uma avaliação melhor, fazer uma tomografia, de repente, ver como é que está essa mastoide, avaliar o quadro nasal desse paciente e tudo mais. Se tem algum sinal sugestivo, clinicamente ou tomograficamente, de colesteatoma, enfim, reavaliar a indicação cirúrgica desse paciente. E avaliar, né, a função tubária dele. Além disso, a gente vai no pré-operatório ainda ver as condições clínicas desse paciente, se ele tem alguma comorbidade que seja atrapalhe, enfim, a indicação cirúrgica, exames pré-operatórios e risco cirúrgico quando necessário, como para qualquer outra cirurgia, se esse paciente tem alguma alergia medicamentosa, e um termo de consentimento, que é o básico para qualquer cirurgia, né? A gente tem o modelo da ABOL, que fala direitinho, já é bem padronizado para timpanoplastia, então isso é bem tranquilo. Esse paciente tem que ter uma audiometria recente, né, o ideal seria dos últimos 6 meses, para a gente avaliar a audição, documentar a audição pré-operatória desse paciente, e é importante a gente avaliar o gap desse paciente. A gente sabe que uma perfuração de membrana timpânica geralmente vai dar um gap de até uns 30 decibéis. Se tem um gap maior do que isso, vocês veem, principalmente do lado direito, tem algumas frequências que tem um gap bem grande, a gente já começa a suspeitar de alguma erosão de cadeia vascular, alguma fixação de cadeia vascular, então a gente já tem que ir preparado para uma reconstrução, não é uma timpanoplastia tipo 1, provavelmente, né? Então, isso é importante ser avaliado também no pré-operatório. No centro cirúrgico, ainda antes da cirurgia, sempre checar qual é o lado que vai ser operado. Geralmente, a gente, quando é uma doença bilateral, a gente opera inicialmente o pior lado, né? Mas é bom sempre checar o lado a ser operado, de preferência marcar com uma bolinha, né? Desenhar uma bolinha na orelha. Checar todo o material se está em sala, checar se o microscópio está funcionando. O acesso venoso, sempre que possível, pedir para a equipe de anestesia fazer contralateral ao lado a ser operado, para não atrapalhar a cirurgia e nem a gente atrapalhar o anestesista se precisar de fazer alguma droga. A gente costuma fazer a tricotomia no local da cirurgia, principalmente nos casos de acessos retroauriculares. E é interessante deixar o paciente em leve proclive, a cabeça um pouquinho mais elevada, para diminuir o retorno venoso ali, diminuir um pouco o sangramento intraoperatório. E aí vamos falar um pouco da técnica cirúrgica. Eu vou começar descrevendo o mais clássico que a gente faz, que é a técnica underlay retroauricular. Porque é o feijão com arroz da timpanoplastia, né? Então, a gente começa fazendo uma infiltração de uma solução de anestésico com adrenalina, o que a gente costuma usar é a lidocaína com epinefrina, lá no base, né, como a gente faz sempre. A gente faz, então, a incisão retroauricular, que eu já tinha mencionado anteriormente, meio a 1 centímetro atrás do sulco. A gente vai tirar dessa incisão um enxerto, como eu tinha falado, o que a gente usa tradicionalmente é a fáscia de músculo temporal. Por quê? Porque quando a gente faz incisão, o músculo temporal ele já está ali no campo cirúrgico. Então, aqui vocês estão vendo uma foto da retirada desse enxerto. É bem fácil de identificar essa face. A gente vai, então, confeccionar um retalhinho periosteal que se chama retalho de Palva, que é esse que está demarcado aqui nessa imagem. Aqui a gente está fazendo um retalho grande, porque isso aqui é uma mastoidectomia. Para uma timpanoplastia, a gente costuma fazer um retalhinho menor, mas é basicamente a mesma coisa. Então, a gente vai fazer a seguir uma incisão na pele do conduto auditivo externo, na pele posterior do conduto auditivo externo por trás, por aquele acesso que a gente fez, e então a gente vai conseguir acessar o conduto auditivo externo. A partir daqui, a via retroauricular e a via transcanal, elas ficam iguais, porque quando a gente faz essa incisão na pele da parede posterior do conduto e acessa o conduto auditivo externo via retroauricular, a gente vai ter a visão do conduto auditivo externo, que é a mesma visão que a gente tem quando a gente faz um acesso transcanal, que é essa aqui. Então, a gente vai ter essa visão.
E aí, a partir daqui, eu vou colocar um vídeo, eu vou pausando o vídeo aqui para a gente ir falando o que a gente vai fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso aqui que ele está fazendo, que nada mais é do que escarificar as bordas da perfuração. Isso é importantíssimo para que você gere uma resposta inflamatória ali no local, e isso vai levar à cicatrização, e isso que vai fazer fechar a perfuração de fato. Então, feita a escarificação, tem gente que tem medo de tirar essa bordinha, de aumentar a perfuração, não é para ter medo, gente, é para tirar mesmo, tá? Pode tirar, aumenta um pouquinho, mas não tem problema. Em seguida, a gente vai fazer aquelas 3 incisões que eu falei. Então, ele fez uma incisão superior aqui vertical, uma inferior vertical, e essa incisão aqui horizontal. E aí vai descolar essa pele, e isso é o nosso retalho tímpano meatal. Então, eu estou descolando a pele do conduto auditivo externo. E aqui é o osso, que vocês estão vendo, tá? E aí, quando faz esse descolamento, a gente atinge aqui, vocês estão vendo uma leve depressão aqui, que é o sulco timpânico, é nele que se insere o ânulo timpânico. Então, isso aqui é o ânulo da membrana timpânica, e quando a gente começa a levantar esse ânulo, a gente vê essa outra estrutura aqui, que é o nervo corda do tímpano, que a gente deve preservar, tá? Então, a gente vai ter que separar o ânulo do corda. Então, ele vai levantar. Quando a gente começa a levantar, às vezes, levanta junto essa mucosa aqui da orelha média, tá? Ela tá grudada aqui, aí você só vai incisar ela aqui e separar ela do ânulo, não tem nenhum problema. Então, aqui, ó, ele fez exatamente isso. Ele levantou todo o retalho. Quando você levanta esse retalho, separa o ânulo aqui, você tá levantando a membrana timpânica juntamente com a pele, por isso que se chama retalho tímpano-meatal. A membrana timpânica junto com a pele do conduto auditivo externo. E aqui vocês vão ver que ele preservou o corda ali. Aqui já é dentro da orelha média, ali a tuba auditiva, o promontório. E aqui eu vou dar um pause só para a gente ver, ó. Então aqui tá o retalho tá jogado lá para frente, aqui a gente tem o ramo longo da bigorna e a articulação do ramo longo da bigorna com o capítulo do estribo, tá? Aqui a gente tem o processo cocleariforme, aqui saindo o tendão do músculo tensor do tímpano que se insere aqui na face posterior do martelo. Vocês vão ver tudo isso. Ok. Então, aqui ele está colocando fragmentos de gelfoam dentro da orelha média. Gelfoam, para os R1s, né, não sei se você já conhece, é um hemostático, tipo uma gelatina absorvível de colágeno. Ele aqui vai ter a função de hemostático, sim, mas principalmente a função de servir como um anteparo ali. Ele vai meio que preencher a orelha média para segurar o nosso enxerto no lugar. Porque se não tiver nada na orelha média por ser uma cavidade, o enxerto iria cair em direção ao promontório. Então, o gelfoam impede que isso aconteça. Ele serve como um coxim para manter o enxerto em contato com a membrana timpânica. Esse é o enxerto. Aqui, no caso, ele está usando o enxerto de pericôndrio. Então, ele vai colocar aqui por cima do gelfoam e por baixo. É uma técnica underlay, então ele está indo por baixo do retalho tímpano-meatal. O enxerto fica apoiado aqui na parede posterior do conduto. E agora ele vai rebater de novo o retalho, reposicionar ele no local. E aqui a gente tem a imagem final, que seria a perfuração, com o enxerto aqui por baixo, preenchendo a perfuração. Isso é uma timpanoplastia underlay. E aí a gente põe novamente o gelfoam por cima, para manter esse retalho tímpano-meatal no lugar. Então, a gente faz basicamente um sanduíche, né, de gelfoam, enxerto, retalho, gelfoam. Bom, deixa eu passar aqui. Esse vídeo que vocês viram é de uma timpanoplastia endoscópica, né? A timpanoplastia endoscópica, nessa revisão, a meta-análise, desculpa, de 2017, eles viram que tanto as taxas de sucesso quanto os resultados audiométricos é muito semelhante à microscópica, não tem grandes diferenças. Mas na técnica cirúrgica em si, tem algumas peculiaridades. Bom, com relação à ótica, a gente pode usar a mesma ótica que a gente usa para a cirurgia de nariz, não tem nenhum problema, que é essa de 4 milímetros. Dependendo do conduto, se ele for um pouco mais estreito, vai haver alguma dificuldade para manusear a ótica junto com o instrumental, mas o ideal seria usar essa de 3 milímetros, né? Ela é a ideal. Ela é um pouco mais curta do que a de nariz, não muito, não é aquela curtinha, tem uma bem curtinha de 11 centímetros, essa é curta demais, porque aí acaba que vai ficar batendo com o instrumental, quando você tentar, sua mão da ótica vai bater com a mão do instrumental, não fica legal. A gente usa sempre, durante a cirurgia, muito algodão com adrenalina, para diminuir o sangramento.
E tem que tomar muito cuidado com a intensidade da luz, tá? A luz que a gente usa, a fibra ótica que a gente usa, ela emite calor. E isso pode lesar a orelha interna e lesar o seu retalho timpanomeatal. Então, pode tostar, o retalho fica ressecado, assim, é terrível. Então, a luz, geralmente, a gente usa numa intensidade mediana, ali na metade mesmo da intensidade do aparelho. E um outro cuidado importante é não deixar a ótica muito tempo dentro do ouvido. Diferente do nariz, que a gente evita de ficar tirando, no ouvido você tem que tirar de vez em quando para evitar o aquecimento das estruturas lá dentro do ouvido. Bom, no pós-operatório de uma timpanoplastia, a gente costuma fazer um curativo externo compressivo quando faz uma técnica retroauricular. Se você fizer uma técnica transmeatal, não precisa, tá? A questão do antibiótico, de acordo com tem uma aqui nas referências, vocês estão vendo uma revisão sistemática da Cochrane sobre o uso de antibiótico profilaxia em cirurgias de ouvido. Eles falam que não tem diferença, não tem significância estatística dizendo que o antibiótico diminui a taxa de otorreia, diminui a taxa de complicação e diminui a taxa de reperfuração. Assim, né, é controverso. A maioria das pessoas usa, porque a gente está lidando com orelhas que muitas vezes têm otorreia, está usando gelfoam lá dentro, né, fica tudo ali meio cheio de gelfoam, mas de fato não tem assim, evidência científica que seja necessário, tá? É importante você dar para o paciente todas as orientações pós-operatórias por escrito, então, sobre os cuidados com a ferida operatória, basicamente lavar, né? Não tem nada demais, mas tem que lavar para evitar a formação de crostas e evitar infecção. Os cuidados com exposição à água são fundamentais. Esse paciente não pode molhar o ouvido de jeito nenhum. Primeiro mês é o mais importante, mas eu costumo pedir 3 meses sem molhar o ouvido, depois vida normal. Cuidados com relação a coisas que aumentem a pressão da orelha média. Então, evitar de assoar o nariz é muito importante para evitar que esse ar vá com pressão para a orelha média e desloque o seu enxerto do lugar. Tossir e espirrar são coisas involuntárias, então a gente costuma pedir para o paciente fazer isso com a boca bem aberta, para que também não vá pressão lá para dentro da orelha média. Com relação à viagem de avião, a gente costuma pedir para o paciente ficar 1 mês sem voar de avião por causa da pressurização da cabine. E as complicações possíveis de uma timpanoplastia. Hematoma, mas quando a gente faz um acesso retroauricular, que, né, tem incisão retroauricular, isso pode levar a algum hematoma. A infecção aqui, ela se refere tanto à infecção de ferida operatória, nos acessos retroauriculares principalmente, mas também à ocorrência de otorreia no pós-operatório. Não é muito comum, mas às vezes acontece, e geralmente o uso de gotas com antibiótico já resolve, tá? Nos casos de otorreia. Eu não costumo prescrever de rotina gota com antibiótico, só quando tem otorreia no pós-operatório. A perfuração residual ou recidivada pode ocorrer, a gente já viu que as taxas de sucesso são de 85% a 90%, então não é tão comum, mas acontece às vezes, necessitando de um segundo procedimento. Tontura pode acontecer nos primeiros dias se houver muita manipulação da cadeia circular, mas não é uma queixa muito comum nos pacientes de timpanoplastia. A perda auditiva pode ser a persistência de algum gap, principalmente se houver necessidade de alguma reconstrução, e às vezes essa columela que foi usada pode se deslocar, enfim. Se houver timpanosclerose significativa também pode haver algum gap, mas pode haver também a ocorrência de uma perda neurosensorial, se houver alguma manipulação inadvertida da membrana timpânica, da cadeia circular, ou do nicho da janela redonda, enfim, trauma com aspirador, isso tudo pode levar à perda neurosensorial e o calor da luz, né, se for feita o acesso endoscópico. A paralisia facial é bem rara na timpanoplastia, bem rara mesmo. Pode acontecer se o paciente tiver, principalmente, alguma deiscência que acontece de forma espontânea, muitas vezes, do nervo facial, principalmente no trajeto timpânico, que é ali muito próximo ao estribo. E aí, se no pós-operatório ele tiver, enfim, algum processo inflamatório, ou às vezes durante a cirurgia a pessoa manipular a região que tem uma deiscência do nervo, pode haver paralisia facial, mas é algo bem raro e costuma ser transitório, responde bem ao uso de corticoide. Quando a gente faz anestesia local também, dependendo do tanto de infiltração que for feita ali próximo ao tragus,
também pode dar uma paralisia pelo uso do anestésico, mas isso aí rapidamente passa. Existe uma outra complicação, que essa é mais comum nos pacientes que são submetidos à técnica overlay, que além de ser mais trabalhosa, tem essa possibilidade de complicação, que é a lateralização do enxerto, ou blunting, também pode ocorrer. O que é isso? Vocês lembram que eu falei que na técnica overlay a gente levanta esse retalho, que é a pele do conduto, junto com a camada mais superficial da membrana timpânica. E a gente coloca o enxerto sobre o que restou da membrana, que seria a camada intermediária e profunda, e depois rebate essa pele de volta. A lateralização do enxerto é exatamente o enxerto ir para uma posição mais lateral do que o que seria a membrana timpânica. Ele se desloca em direção à parte de fora do conduto auditivo externo, e é ali que ele vai cicatrizar. Então, o que acontece é que a nova membrana timpânica, ela não está em contato com a camada intermediária e profunda da membrana original e com o martelo, consequentemente. E isso acaba levando a uma perda condutiva, porque a membrana não está em contato com a cadeia ossicular. Então, aqui nessa imagem, na seta azul, vocês estão vendo ali o que seria o processo lateral do martelo, mas vocês não estão vendo o cabo do martelo, porque ele está mais medial à membrana timpânica. Nessa outra imagem, além de não estar vendo o martelo, parece até que é um fundo cego, né? A gente vê uma pele esquisita. Então, além de não estar vendo o martelo, aconteceu o que a gente chama de blunting. A parede anterior do conduto auditivo externo, ela faz com a membrana timpânica um ângulo agudo, porque a membrana ela é inclinada, né? Ela tem uma inclinação anteriormente. E aqui, nessa cicatrização, ele perde esse ângulo agudo, fica um ângulo mais aberto. Então, isso é o que eles chamam de blunting da parede anterior. É a perda dessa inclinação natural da membrana timpânica. Então, isso é um paciente que tem um gap muito grande, provavelmente, porque houve lateralização do enxerto. É uma complicação da técnica overlay. Bom, e aí a gente falou de timpanoplastia, né, do fechamento da perfuração, e agora vamos entrar na parte da reconstrução da orelha média, né, da cadeia ossicular, mais propriamente dita. Então, a gente faz a reconstrução quando a gente vê no intraoperatório alguma erosão ou disjunção da cadeia ossicular. E a gente vai usar uma columela para fazer essa reconstrução. Essa columela pode ser autóloga, que é quando a gente usa fragmentos de osso da própria pessoa, ou restos de bigorna ou martelo que você tirou ali no momento da cirurgia e remodelou. Ou então você pode até confeccionar uma columela da própria cortical da mastoide. Você broca ali um bloquinho de osso, tira esse bloquinho e confecciona uma columela para fazer sua reconstrução. Além de osso, uma columela autóloga que pode ser usada são fragmentos de cartilagem também, se forem defeitos pequenos da membrana timpânica. E além da columela autóloga, a gente pode usar próteses, que são as PORPs e as TORPs, né, que são bem famosas. Então, qual que é a diferença de uma PORP e de uma TORP? A PORP é uma prótese parcial, é prótese de reconstrução ossicular parcial, e a TORP é total. Então, aqui nessa imagem da esquerda, vocês estão vendo que tem um estribo, e a prótese, ela está entre o estribo e a membrana timpânica. Então, isso é uma reconstrução tipo 3, columela menor. E a gente está usando uma PORP, uma prótese parcial, por quê? Porque ainda tem estribo. Já na segunda imagem, não tem mais estribo, aliás, tem a platina, mas a superestrutura, bigorna, martelo, não tem mais nada. Então, aqui nesse caso, foi utilizada uma TORP, que é uma prótese total. Ela está fazendo, às vezes, de todos os ossículos, né? Está representando todo mundo aí junto. E aí tem vários modelos de TORP e PORP, tá? Tem várias marcas no mercado, vários modelos, a maioria de titânio mesmo. Alguns, vocês estão vendo esse que tem uma espiralzinha? Aqui, por exemplo, você vai usar se você tiver um ramo longo erodido, mas que ainda está lá, você pode encaixar essa espiral no ramo longo, e aí não tem estribo, esse resto da prótese vai fazer as vezes do estribo. Essa primeira de todas aqui, não sei se vocês estão vendo, mas ela tem um clipezinho para encaixar na cabeça do estribo, e na parte de cima ela tem uma abinha, essa abinha é para encaixar no manúbrio do martelo. Todas essas que tem um clipezinho, elas são PORPs, porque elas vão encaixar na cabeça do estribo. As TORPs, que são essas mais compridinhas, vocês estão vendo que ela, na base, ela não tem o clipezinho, ela só tem uma partezinha mais sólida que encaixa na platina. Mas tem vários modelos. Bom, vou falar rapidamente também sobre os tubos de ventilação, e aí depois a gente vai para uma parte mais legal da aula.
Como eu já tinha falado com vocês da outra vez, os tubos de ventilação são dispositivos que podem ser fabricados em silicone ou em Teflon, são utilizados para pacientes que têm disfunção tubária e eles servem para drenar as secreções da orelha média e restabelecer a ventilação dessa orelha média. Qual que é a indicação de um tubo de ventilação? Basicamente, de forma mais simples, pacientes com otite média com efusão crônica. Quando a gente fala de otite média com efusão crônica, a gente está falando daquele paciente que tem efusão persistente por mais de 3 meses. E associado a isso, perda auditiva ou sintomas que possam ser atribuídos a essa efusão. Que sintomas seriam esses? Dificuldade escolar, atraso de fala, alterações de equilíbrio, alterações de comportamento, enfim. Além disso, pacientes com otite média aguda recorrente, desde que entre os episódios de otite média aguda ele apresente também efusão. Crianças com otite média com efusão, que apesar de não ser crônica, tem fator de risco para atraso de fala e linguagem, como transtornos do espectro do autismo, pacientes com déficit cognitivo, fenda palatina, deformidades craniofaciais de uma forma geral, enfim, algum outro fator de risco que justifique, né? E alterações estruturais da membrana timpânica. Quais seriam essas alterações estruturais da membrana timpânica? Retrações importantes que possam levar à erosão de cadeia escolar, como a gente vê aqui no caso, também são indicação da colocação de tubo de ventilação. E aí existem vários tipos de tubo, né? A gente tem aqui os tubos de Shepherd, que são esses em branquinho aqui, são de Teflon. Eles têm geralmente a parte que fica para dentro um pouquinho menor, pode ser sem ou com esse aramezinho aqui que facilitaria para tirar. Eu particularmente não gosto dele, porque apesar de facilitar para tirar, dificulta para pôr, então não gosto muito do arame. A gente tem o Donaldson, que é esse aqui em silicone, que ele tem os dois iguais, né, os dois tamanhos, tanto de dentro quanto de fora, são do mesmo tamanho. Eles são de curta duração, eles vão ficar de 6 meses a 18 meses no máximo, geralmente caem sozinhos, e aí o buraquinho que a gente fez na membrana timpânica vai fechar naturalmente. A gente tem aqui o Paparella, né, esse que tem esse Vzinho aqui, tá? O Armstrong, que é esse mais compridinho, e o tubo em T, que é o que fica definitivo, né, ele não sai mais. Em teoria, ele fica por período indefinido. O Paparella já fica mais tempo do que os de curta, mas também não fica de forma indefinida como o tubo em T. E a colocação de tubo de ventilação, até tinha passado já esse vídeo para vocês, é um procedimento relativamente simples, né? A gente vai fazer uma meringotomia, geralmente no quadrante antero inferior, aspirar a secreção lá de dentro da orelha média, vocês vão ver que tem um glú bem espesso na orelha média, é uma delícia aspirar isso aqui. E aí a gente vai posicionar esse tubo de ventilação, aqui no caso ele vai usar um Shepherd, que é esse aí que ele tá pondo, é igual os que a gente usa lá no base, né, eu acho, pelo que eu lembro. E aí vai posicionar lá na nossa timpanotomia. Não tem muito mistério. O Paparella, ele é mais engraçadinho de pôr. A gente vai fazer a mesma meringotomia, a gente vai posicionar esse Vzinho, metade para dentro, metade para fora da incisão, e a gente roda ele, e no que roda ele entra lá dentro. É bem, bem legal. E o T, você pode tentar pôr de duas formas. Ou você pode tentar fechar as duas perninhas, eles todos são molinhos, tá, gente? O de silicone, esses azulzinhos aqui. Então, você fecha essas duas perninhas dele, tenta inserir as duas de uma vez e soltar para elas abrirem lá dentro. Quase nunca dá certo. Você pode tentar colocar uma de cada vez, é bem bravo, então não tem grandes dificuldades também não. E aí tem uma coisa interessante, tem alguns pacientes que desenvolvem retrações muito intensas e acabam levando ao que a gente chama de miringoestapedopexia, que é esse caso aqui que vocês estão vendo. Aqui vocês estão vendo uma membrana timpânica retraída, que se retraiu tanto que o que vocês estão vendo, essa bolinha branca aqui, é o capítulo do estribo. Ela retraiu a ponto de grudar no estribo.
E aqui, ao lado, em cima da seta, vocês estão vendo essa estrutura branquinha ali, que é o tendão do estapédio. Mas são pacientes que, às vezes, não todos os casos, tá, gente? Mas em alguns casos a gente vê uma otoscopia como essa, que pra gente é horrível, porque a gente tá vendo estribo ali grudado na membrana, mas são pacientes que não têm otorreia e que não estão desenvolvendo debris epiteliais, aquelas crostas, e que tem gaps até às vezes pequenos, porque isso aqui acaba fazendo um efeito de columela, né? A membrana timpânica, ela tá em contato com o estribo, que é isso que é importante para a condução. E aí até tem esse artigo que foi publicado na Autology Neurotology do SADI, um grupo pessoal lá de Porto Alegre, que ele se questiona se isso não seria uma timpanoplastia tipo 3 natural, e que muitas vezes não vale a pena você operar esse paciente, porque ele não está tendo otorreia, o ganho funcional dele vai ser pequeno, porque ele não tem um gap tão grande. Então, eu coloquei isso aqui só para a gente lembrar que nem sempre o que a gente vê na otoscopia necessariamente vai precisar de uma intervenção. A gente tem que avaliar o caso do paciente e ver o que a gente pode oferecer para ele, de fato, de melhora, né? Porque se você pegar uma orelha dessa que está estável, claro que você não vai mandar esse paciente embora e nunca mais ver, você vai ter que acompanhar, ver se essa retração não está piorando, se ele não vai começar a formar crosta, isso pode acabar evoluindo para um colesteatoma, enfim. Mas a gente tem que se perguntar até que ponto a intervenção cirúrgica vai, de fato, trazer benefícios para o paciente. Bom, esse cronograma aqui, eu tinha colocado, cronograma não, fluxograma, eu tinha colocado também naquela outra aula sobre otite média com infusão, que é basicamente um manejo de uma otite média com infusão, quando indicar ou não uma colocação de tubo de ventilação. Eu vou dar um ESC aqui só para eu poder usar a seta. Basicamente, aqui é a avaliação do paciente com otite média com infusão, quando ela está presente e o paciente não tem aqueles fatores de risco para transtornos de linguagem, o que a gente faz é avaliar 3 meses depois, por quê? Porque a gente só vai indicar o tubo quando realmente for uma infusão persistente, uma infusão crônica, que tenha mais de 3 meses. E aí, depois desse período, se tiver realmente uma perda de audição, aqui a gente vai oferecer a possibilidade do tubo de ventilação, tá? Então, isso a gente já tinha falado anteriormente. Se for uma criança que tem fatores de risco, a gente acaba oferecendo o tubo, mesmo que ela não seja persistente, se tiver uma curva tipo B, né, mostrando que realmente tem uma infusão com menor risco de resolução espontânea. Bom, agora eu queria fazer com vocês um quiz. Eu vou querer que os residentes participem, tá? Eu vou colocar aqui alguns vídeos de cirurgia, e depois dos vídeos vão vir algumas perguntinhas. Então, assistam os vídeos. Eu vou pular aqui um pouco, porque os vídeos, para não ficar muito comprido, eu vou passando um pouco mais rápido, mas depois dos vídeos a gente vai ter umas perguntinhas. Então, esse é o primeiro vídeo. Então, aqui vocês estão vendo a perfuração, né? Reavivou bordas, como a gente já viu, fazendo umas incisões. Você vê que ele está sempre usando um cotonoidezinho com adrenalina, né? Vou pular um pouquinho aqui. Ai, peraí que eu pulei demais. Deixa eu mostrar aqui uma outra coisa para vocês. Pronto, isso aqui. Aqui tá o martelo, só para vocês se situarem, que ele tá tirando alguma coisa. E aqui tem essa mesma coisa branca. Estava aderida a membrana timpânica aqui. Ele vai inspecionar aqui.
essa parte ali que vocês estavam vendo, ele estava limpando essa região aqui do ático, que a gente chama de istmo timpânico, né? Que seria a comunicação da orelha média do mesotímpano com o ático e com a mastoide. Muitas vezes se formam pregas de mucosa ali que estreitam essa comunicação e acaba levando, muitas vezes, a otite média crônica. Tá lavando com soro, pulei demais, peraí. Então, vamos voltar aqui. Esse é o status final da cirurgia, né? Então, vamos lá. Qual a lateralidade? Que orelha é essa? Direita ou esquerda? Gente, responde aí. Direita. Orelha direita. Orelha direita, muito bem. Qual a cirurgia que foi feita? Uma timpanoplastia tipo 3. Columela menor. Não. Não, tipo 1 mesmo. Tipo 1, né? Ele tipo não 1? reconstruiu cadeia. Ele não reconstruiu cadeia. Se a gente voltar no vídeo... exatamente. Ele, apesar daquela cartilagem ali, se você voltar no vídeo, a cadeia escolar está íntegra. Não tinha erosão, tá? Ele levanta o retalho aqui, você vê o ramo longo da bigorna bem bonito, ó, o estribo aqui, tá vendo? Então, não, é porque o corda tá passando bem em cima, mas você vê que não tem erosão de cadeia escolar. Então, ele usou uma cartilagem, que eu já estou respondendo uma das perguntas, como enxerto, mas ele não fez reconstrução, ele só usou como enxerto. Não precisa usar o Jaforra, não? A cartilagem não precisa, porque o que eu falei para vocês? O Gelfoam, ele serve para quê? Para apoiar. Aqui, essa técnica que ele fez, vocês perceberam? Deixa eu voltar no vídeo de novo. Ele fez um furo na cartilagem, né? Isso, ele faz uma incisão. Aqui, ó, deixa eu chegar lá na parte da cartilagem. Ele fez uma incisão em V para encaixar ela sobre o martelo. Então, isso já apoia ela. Ela, por ser durinha, ela não vai cair lá para baixo, entendeu? E aí, não precisa de encher a orelha média de Gelfoam. Porque para fazer ela otoscopia depois não fica pior, não? Com esse negócio branco, doutor? Você vai ver tudo branco. Assim, você não vai ver a transparência da membrana timpânica. Isso é uma desvantagem, principalmente nos casos de colesteatoma. Quando você usa enxerto de cartilagem, você perde o acompanhamento clínico. Por quê? Porque você não vai conseguir ver se tem colesteatoma atrás da cartilagem, tá? Então, isso é uma grande desvantagem. Em contrapartida, num caso como esse que não tem colesteatoma, você pode usar um enxerto que pega super bem, vocês viram naquela revisão da literatura, né, naquela meta-análise, que ele é até um pouco superior do que a face, é coisa pequena, mas é. Então, pega muito bem. Antigamente, tinha-se muito medo de, pela espessura da cartilagem, ela diminuir a vibração da membrana e isso gerar gaps na audiometria,
Os estudos mostram que não tem diferença, assim, não vai causar perda condutiva. Então, é um bom enxerto, tá? Então, não foi feita reconstrução, isso é uma timpanoplastia tipo 1. Qual a via de acesso? Transmeatal. Transmeatal. Exatamente, transcanal ou transmeatal, mesma coisa. Então, a via transmeatal, porque não foi feito retroauricular, né? A gente viu que não tem nada e nem foi feita incisão de Lempert. Qual a técnica utilizada? Underlay, overlay ou inlay? Underlay. Underlay. Underlay, porque o nosso enxerto está por baixo da membrana timpânica. Quais os enxertos utilizados? A gente já falou um, né, que é a cartilagem. Além da cartilagem, ele usou um pericôndrio, na verdade. Né? Como ele já estava com a cartilagem na mão, ele tirou o pericôndrio e usou o pericôndrio. Quando a gente faz esse enxerto de cartilagem que ele fez aí, é muito bom usar o pericôndrio também, porque a cartilagem, por ela ser durinha, às vezes fica uma bordinha ou outra que não fica totalmente em contato. E aí o pericôndrio por cima facilita esse contato melhor com as bordas da perfuração. Para os R1s é fundamental que o seu enxerto esteja em contato com as bordas, porque, como eu falei, a gente escarifica as bordas, porque é dali que vai sair a cicatrização. Então, se o enxerto não tiver em contato com a borda, ela não vai conseguir cicatrizar sobre o enxerto e não vai fechar a perfuração, tá? Quais as estruturas apontadas pela seta nas seguintes imagens? Então, vamos lá. Que estrutura é essa aqui? É o nervo corda do tímpano, exatamente. Ele sai aqui da parede posterior, ele passa por cima do ramo longo da bigorna e por baixo do cabo do martelo. Isso aqui que é aquele negócio que ele tirou lá, estava grudado na membrana, que eu falei, uma coisa branca. Timpanosclerose? É, uma plaquinha de timpanosclerose, exatamente. Aquela coisa ali na frente, aquele buraco. É a tuba. Auditiva, exatamente. Ela fica aí bem anterior, às vezes até é difícil de ver, né? Mas é a tuba auditiva, tá? Bom, segundo vídeo, vamos lá. Deixa eu dar o play aqui. Aí.
Esse é o aspecto final. Ele está soprando gelfuan agora. Vamos lá, qual é o ouvido? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Esquerdo. Qual foi a cirurgia que foi realizada? Timpanoplastia tipo 1, overlay. Tipo 1, via de acesso retroauricular, transcanal. Qual que foi? Teve a dicotomia também, né? Canal. Teve uma aticotomia também. Qual foi a técnica utilizada? Foi underlay, overlay ou inlay? Overlay. Overlay. Vocês perceberam que ele dissecou toda a porção epitelial da membrana timpânica? Vocês conseguiram ver isso no vídeo? Ó, tá novamente. Acho que eu não consegui. Ó, ele incisou aqui a pele do conduto auditivo externo, certo? E aí ele incisa lá na frente também. Ele faz uma incisão, ó, até aqui, tá vendo? E agora, deixa eu adiantar um pouquinho. Ó, aqui ele tá dissecando por cima da membrana, tá? Então aqui é a camada fibrosa, a intermediária e profunda da membrana. A parte epitelial ele tá levantando junto com a pele do conduto auditivo externo. Você vê que ele não levantou o ânulo continua no lugar aqui. Porque a mesma coisa ele vai fazer aqui na frente. Ó, ele está levantando a parte mais superficial da membrana, junto com o retalho tímpano-meatal. Ó, aqui é a perfuração, isso aqui é a membrana timpânica, tá? Só que é só a camada intermediária e profunda. A superficial ele está descolando junto com a pele. Ele não levanta o ânulo timpânico, certo? Quando ele tirar aqui, vai ficar bem claro. Isso aí era um algodão que ele estava usando para empurrar? Era um algodãozinho. Então, aqui tem membrana timpânica com a perfuração, camada intermediária e profunda. A camada superficial, que é a camada de epitélio estratificado, foi levantada junto com a pele, certo? O enxerto, ele vai por cima disso aqui, por isso que chama overlay. Então, o enxerto vai ser colocado em cima disso aqui, e aí depois rebate de volta essa pele por cima, certo? Nossa. Deu para entender? Deu. Bom, então, isso é uma técnica overlay, tá? Qual foi o enxerto utilizado? Fácil. Fácil. Foi utilizado uma fácil. E quais são essas estruturas aqui? Vamos lá. O que é isso aí? É o que, gente? Ninguém? Cabo do martelo? Não. O cabo do martelo, ele tá mais para a esquerda, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo... Deixa eu tirar aqui para eu apontar. Isso aqui é a parede do conduto, certo? Qual que é esse daqui? Eu acho que seria o próximo. Isso aqui é o corda, tá? E aqui, o corda passa por cima de quem? Do ramo longo da bigorna. Tá? Então, aqui vocês estão vendo o ramo longo da bigorna. Aqui a articulação entre o ramo longo da bigorna e esse de baixo, que é o estribo. Aqui vocês estão vendo até o tendão do estapédio saindo aqui, tá? Aqui é o promontório, aqui é o nicho da janela redonda, certo? Deixa eu entrar aqui de novo. Ah, esse eu já falei, né? E o corda também. Ficou fácil, né, meninos? Mais uma, vai. Tá acabando, tá, gente? Eu sei que vocês estão cansados. Não, continua, pelo amor de Deus. Então, aqui a gente tem uma perfuração pequenininha, né? A gente vai escarificar, como sempre tem que fazer, tá, gente? Vou pular aqui um pouquinho, que ele tá escarificando. Isso é um jacaré? É um saca-bocado. Então, ó, você viu que quando escarificou, aumentou a perfuração. Não tem problema, aumenta mesmo. Ele tá colocando gelfuan lá dentro, tá? Mais gelfuan. Parece que quem sabe operar não usa muito aspirador, né? Mas tá editado, né?
Tem um trem aí, né? Gordura. Agora a doutora falou goiano. Ela convive com o Léo. Pronto. Esse é o status final, tá? Vamos lá. Qual a lateralidade? Direito ou esquerdo? Direito. Direita. Direito. Os R1 estão entendendo o que é direito? O martelo está aqui. Então, esse é um ouvido direito. Se o martelo tivesse aqui, era um ouvido esquerdo, tá? Ó, o martelo está aqui, ó. Certo? Então, ouvido direito. Qual foi a cirurgia que foi realizada? Miringoplastia. Timpanoplastia. Miringoplastia, tá? Por que é uma miringoplastia e não é uma timpanoplastia tipo 1? Eu não explorei a cadeia Porque não circular. fechou a cadeia. Exatamente. A gente nem levantou retalho. Então, isso é uma miringoplastia. Via de acesso. Endoaural. Mas, canal. Transcanal. Endoaural. Endoaural é com incisão de lentes, tá? Então, acesso sim. transcanal, mas não levantou retalho, mas é pelo conduto, de qualquer forma. E qual foi o enxerto que ele usou? Gordura. Gordura. Então, ele usou um plug de gordura, tá? Mais uma, vamos lá. Fé, que tá acabando. Gordura. Vamos lá. Qual é a lateralidade? Ouvido direito ou esquerdo? Direita. Direito. Direito. Qual a cirurgia? Timpanoplastia Tipo tipo 3, Timpanoplastia columela tipo menor. 3, Tipo columela 3, menor. coluna. Perfeito. Timpanoplastia tipo 3, columela menor. Porque a gente tinha o distribo, né? Superestrutura do distribo íntegro. E foi feita a timpanoplastia. Via de acesso, isso já tá fácil, né? Transcanal também. Nossa. Qual a prótese utilizada? Uma porta. Uma PORP, exatamente. Porque ela estava encaixadinha entre o estribo e a membrana timpânica. Uma coisa interessante é que vocês perceberam que tinha uma cartilagem que ele pôs em cima da PORP, né? Essa cartilagem a gente sempre põe sobre a prótese para não haver retração da membrana sobre a prótese, tá? Então, é mais para isso. Então, quando a gente vai... Essas próteses, elas vêm num tamanho grande e na hora a gente mede a altura da distância lá que a gente vai precisar e aí corta a prótese do tamanho que a gente quer. E a gente sempre tem que lembrar que em cima da prótese ainda vai a cartilagem, então a gente tem que deixar um espacinho ali entre a prótese e a membrana para poder caber a cartilagem. Vamos lá, que estrutura é essa? Corda. Corda. E essa? A bigorna. É o capítulo do estribo. A capítulo. É onde está a seta, tá? Não é onde está a pinça, não.
É a seta, é o capítulo do estribo, exatamente. E esse? É o tendão do Martelo? estapédio. Não, é bigorna mesmo. É a Onde bigorna, fica é o em couro ramo longo da tapediano. bigorna que está erodido. Ele não está chegando no estribo, né? Houve uma erosão. Antes, no vídeo, vocês viram que tinha uma preguinha de mucosa só entre a bigorna e o estribo, que ele desfez com essa pinça. Isso é o ramo longo da bigorna que está erodido. Não está articulado com o estribo, por isso que tem um gap grande na audiometria, tá? E aí ele usou a POP para fazer essa reconstrução. E esse? A crura do Aí, estribo. Crura. Parece, né? Mas não é. não, mas é o Por que não tendão, é? né? Tendão do estapédio. É o tendão do Ah, estapédio. entendeu. As cruras do estribo, elas não estão nesse plano. Elas estão profundas, elas estão entrando para dentro da tela, tá? Elas estão em direção à janela oval que está lá para dentro. Então, isso que vocês estão vendo que está vindo para trás é o tendão do estribo, o tendão do estapédio, perdão, que está indo em direção à eminência piramidal, tá certo? Esse eu acho que é o último, gente, eu não tenho certeza, mas vamos lá, passar rapidíssimo. Tá reavivando as bordas. Passar. Butterfly. Isso aí o Lucas e a Ana são craques em fazer. A gente, né? Vou nem falar nada, Thales. Gente, não é fácil assim. É, né? Esses vídeos são mentirosos. Não... É, né? Inclusive é tudo Gente, são mentira. editados. Calma. Tá presinho, né? Vai dar umas batidinhas em cima para ter certeza que tá tudo bem. Beleza. Então vamos lá. Qual a lateralidade? Direita ou esquerda? Ixi, agora não percebi. Não prestou atenção, né? Pareceu que É era direita. direita. É direita. Qual a cirurgia? Uma timpanoplastia Completamente. tipo 1. Miringoplastia, né? A É uma miringoplastia. Já que era uma miringoplastia. É miringoplastia. uma miringo. É porque a gente está acostumado a falar timpanoplastia butterfly, mas ela de fato é uma Fala miringoplastia, né? pra tudo. É, porque a gente não levantou. Isso, gente, isso é tecnicalidade. Todo mundo vai entender se você falar que é uma timpanoplastia butterfly, vai entender que é isso que você fez. Mas de fato é uma miringoplastia, porque a gente não levantou retalho e não avaliou a cadeia circular, tá? Via de acesso é transcanal. Qual que é a técnica utilizada? Inlay. 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 Exatamente. E o enxerto foi um Cartilagem. fragmento de cartilagem, né? Isso. Ai, tem mais um. Ai, mas esse é rapidinho também, peraí. Eu nem lembro o que é esse, tá, gente? Ah, lembrei. Isso é interessante, tá? Tá levantando um retalho. Esse é o último, tá? Eu acho. Eu corri. Na verdade, a impressão que eu tenho é que esse é um reop, né? Não tem corda. Eu acho que aquilo é um restinho do que era de corda, sabe? Ah, tá parado. Isso é um cimento ósseo sintético, tá? Esse branquinho aí. Esse é o aspecto do final da reconstrução. Geofoam. O outro vai à loucura agora, com esse cachorro latindo. Bom, vamos lá. Orelha direita ou esquerda? Esquerda. 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 Isso. Qual a cirurgia?
reconstrução de cadeia muscular? É uma timpanoplastia, né? Porque a timpanoplastia não é só fechamento de 3. perfuração, envolve a reconstrução. Qual tipo? 3. Ele fez uma dois. columela ali, não fez? É tipo Tipo 2. 2. Quem falou tipo 2? É um pequeno descontinuidade da cadeia. Isso, é uma tipo 2, porque você restabeleceu o movimento de alavanca, né? Você restabeleceu a cadeia e tinha uma pequena falha, tinha uma pequena erosão do ramo longo, que estava quase encostando no estribo, mas não estava. Então, isso é uma tipo 2, tá? Se a gente não tem cimento, né? Como é que a gente faz num caso desse? Você pode tirar a bigorna e tentar fazer uma tipo 3, ou você pode tentar colocar um fragmento de cartilagem ali entre os dois também. Às vezes funciona, se você conseguir apoiar de uma forma que ele fique restabelecendo aquela comunicação, tá? Mas é uma tipo 2. A via é a mesma das outras, né? Transmeatal. E qual que é a estrutura apontada pela seta azul? Azul, tá? Não é a preta. É o tensor do Difícil, tímpano. hein? É o que, Léo? Tensor do tímpano. É o tendão do músculo tensor do tímpano. Exatamente. Ele está saindo ali do processo cocleariforme, indo em direção ao martelo. Então, nessa imagem, a seta preta está apontando exatamente o ponto da erosão da bigorna, né? Que está quase encostando no estribo, mas não está. Eu pus esse Mas só para parece vocês que tá verem uma tipo encostando. 2. Parece que está encostando, mas quando ele testou a cadeia Quando ele no mexe, vídeo, tá parado, né? aí você vê que a bigorna mexe, mas o estribo não mexe. Esse é o grande problema. Deixa eu pôr de novo aqui só para Eu vocês achava verem. que era o estribo que estava congelado, entendeu? Não, não é. O Porque passo. quando ele, depois, para tirar a dúvida, você vai lá e mexe no próprio estribo. Aí você vê que ele está móvel, só que quando você mexe, ó, ele vai mexer no martelo, a bigorna mexe, mas o estribo não. Não, mas o estribo não mexeu hora nenhuma aí nesse vídeo. Não, mas aí quando ele palpa o estribo diretamente, ele sente que o estribo está móvel lá, entendeu? É assim que você consegue diferenciar isso de uma autoesclerose, por exemplo, tá? Isso, era só atenção no Mas aí quando você palpa o estribo, você vê que ele está móvel, só que a bigorna não está fazendo ele se mexer. Então, eu pus esse vídeo mais para vocês verem uma tipo 2 mesmo. Bom, era isso, gente. Dúvidas? azul. Deixa eu Muito sair. bom. Como é que faz para parar, gente? Não sei mexer nesse trem, não. Dúvidas? Tá. Nenhuma dúvida com a doutora Rafaela, pessoal? Doutora Rafaela? Oi. André aqui, R1 da Galvez, tudo bem? Oi, André. Deixa eu ver aqui que eu tinha anotado. Dúvida minha que era cadê? Não, sobre o estapado, eles Oi? Eu não tô ouvindo, tá cortando. Tá me ouvindo agora? Tô. O tensor do estapédio, ele se insere no estribo, é isso? Na verdade, tem dois músculos dentro da orelha média. A gente tem o estapédio e o músculo tensor do tímpano. O tensor do tímpano, ele é esse que a gente viu aqui na última imagem. Então, ele sai do processo cocleariforme e ele vai em direção à face posterior do colo do martelo, tá? É esse que vocês estão vendo aqui. O tendão do músculo estapédio é esse aqui. Ele sai da eminência piramidal que está aqui atrás e se insere aqui na face lateral do estribo, tá? Então, aqui entre a crura e o capítulo do estribo, se insere o tendão do estapédio. É esse aqui, esse músculo que a gente vê quando a gente faz a pesquisa do reflexo estapediano na audiometria. Então, é esse músculo que contrai e é a contração dele que dá a presença de reflexo lá da impedanciometria. Deu para entender? Deu sim para entender. Obrigado. Nada. Mais alguma dúvida? Eu lembro que eu tinha visto aqui também.
Eu tinha notado um negócio sobre aquela timpanoplastia tipo 3, parte lá do canal semicircular lateral, da fenestração. Para que É é? tipo 5. É tipo 5. O que acontece? Tradicionalmente descrita por Wolstein em 56, essa daqui, peraí. Então, é essa daqui. Nessa situação, a gente tem um estribo aqui, tá vendo o estribo? Só que ele tá fixo. Então, ele não se mexe. E aí, ele fez aqui uma mastoidectomia, cavidade aberta, enfim. E ele gerou aqui uma fenestra, uma nova janela, que ele fenestrou o canal lateral. Por quê? Para a gente ouvir, o som ele tem que entrar por algum lugar. No caso, normalmente ele entra aqui pela janela oval, fazendo o estribo se movimentar aqui. Isso gera um movimento dos líquidos dentro da orelha interna. E quando o estribo entra na janela oval, a membrana da janela redonda, ela sai, né? Tem esse movimento de pistão. O estribo entra, a membrana sai. Se o estribo não está se movimentando, o som não está chegando aqui. Então, ele criou uma terceira janela, uma janela aqui no canal lateral, para que haja novamente a entrada do som, para fazer esse movimento. Os resultados não são excelentes, por isso que a gente não faz, entendeu? Mas num caso que você não tem mais o que fazer, era uma reconstrução possível. Esse é um tipo 5A, que eles chamam, né? Que é o tradicionalmente descrito por Wolstein. E aí o tipo 5B, que seria essa adaptação, é esse outro que eu tinha explicado. É como se fosse o tipo 4, mas que não tem mais platina. Então, esse enxerto em verde, ele vai diretamente sobre a janela oval, e aqui, por baixo dele, só um pequeno fragmento de gordura. Certo? Ah, entendi. É só para criar realmente uma diferença, né, do som que ele Isso. vai entrar. Isso. Beleza, show de bola. Doutora, depois que faz a cirurgia, depois de quanto tempo que você pede a audiometria? No mínimo 1 mês e meio, tá? Depois disso já dá para pedir. Ideal 2 meses, mas no mínimo. Antes de 1 mês e meio eu não costumo pedir, não. Certo, obrigada. O que mais? Mais alguma pergunta, pessoal, para a doutora Rafaela? Acho que não, né? Rafaela, excelente aula. Mais uma vez eu queria te agradecer pela sua disponibilidade de dar essa aula, mostrar toda a sua experiência, sua capacidade de sintetizar. Excelente aula, tá? E o Obrigada. Serviço de Otorrino só agradece pela sua presença aqui com a gente na segundona. E temos uma semana que vem, até o Otto está participando. E semana que vem nós teremos mais uma aula, né? Com você, é isso? Isso. Ok, a gente se vê. Mais uma vez, então, a gente agradece a sua presença em nome do serviço, da residência, dessa aula maravilhosa. Parabéns. Prazer. Boa noite, pessoal. Obrigado, Bom doutora. descanso Boa aí noite. para vocês.